Cristiane Quartaroli, que é economista do Banco Ouro Invest, já está aqui conosco. Cristiane, muito bom dia para você, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Temos a Cristiane? Olha ela aí. Olá, bom dia. Muito bom dia. Sempre um prazer recebê-la aqui conosco. Cristiane, ele estava até falando, né, um pouquinho a respeito desse pé atrás que os governadores têm em relação à reforma tributária, dizendo que não podem se sentir perdedores. Fato é que ainda tem muitos detalhes, ainda falta um pouco de transparência ou até mesmo de informações para a gente criar, né, um consenso ali sobre os próximos passos da reforma tributária. Como que você está vendo essa situação? Como que os economistas, né, estão tirando informações a respeito dessa reforma tributária que pode mexer bastante com todo o cenário econômico aqui no Brasil nos próximos anos? Como que você está vendo essa discussão? Como que você está vendo essas orientações por parte de governo federal e estaduais? Na verdade é um assunto bastante complexo, né? Nem quem está lá comandando essa questão sabe de fato o que vai acontecer daqui para frente, né? Essa questão da união de alguns impostos, enfim. A reforma tributária ela já vem sendo discutida há anos, né? E agora voltou aí no radar, até como forma de o Lira está tentando colocar para votação aí alguns pontos, mas tem muita falta de coordenação ainda, né, entre alguns estados. Tem alguns estados que aceitam a forma com que ela está sendo proposta, outros não. Então, assim, eu acho que é um emaranhado tão grande que a gente ainda vai falar muito de reforma tributária aí nos próximos meses e na minha visão aqui, na nossa visão aqui do Banco Ouro Invest, a gente acha que ainda vai ser um período longo que a gente vai ter sobre esse tema e nada muito definido assim ainda por enquanto. Tá certo. É por isso, né, Cristiane, falta um pouco de informação, né, porque a gente vê a Associação Brasileira dos Supermercados falando que vai subir cesta básica 60%, Bernardo Api fala que não é bem assim a conta, que no momento oportuno vai ser tudo divulgado, e aí faltam elementos, né, para os economistas, para os especialistas fazerem seus cálculos e saberem efetivamente o tamanho do impacto, né. Por hora não dá para saber. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, né? A gente tem visto muitas pautas importantes e necessárias sendo discutidas no Congresso Nacional. É a questão da reforma tributária, a questão do arcabouço fiscal, o voto de qualidade no CARF, né? Bastante discussão sobre esse tema, mas alguns elementos ainda ficam obscuros, né? E faltam, como a gente estava falando, esses elementos para poderem ser feitas as contas corretas dos impactos. Como que isso tem atrapalhado, ou isso tem atrapalhado justamente as contas e, claro, as perspectivas? Se a gente tem uma lei de diretrizes orçamentárias que precisa ser aprovada e apresentada já no começo do mês que vem, isso atrapalha até mesmo a direção, né, por onde vocês estão vendo como que vai a economia brasileira, embora alguns indicadores tenham mostrado essa melhora, falta ainda os elementos? Com certeza, né? A gente tem visto aí uma melhora da economia, como você bem mencionou, alguns indicadores de nível de atividade, de desemprego, inflação, né? Agora a gente tem essa expectativa de que possivelmente a gente comece de fato o início do ciclo de queda dos juros a partir da próxima reunião, o que também vai ser positivo para a nossa economia, mas, por outro lado, a gente tem essa questão política / fiscal indefinida ainda, né? E como você falou, a gente tem essas pautas em discussão agora no Congresso, mas por outro lado também o Congresso entra em recesso agora, então o que vai ser avaliado, o que vai ser aprovado, né? Agora, nos próximos dias, sendo que eles vão entrar em recesso. Parece que a gente fica com uma sensação de uma nuvem, assim, né, nesse tema, né, de essa parte política fiscal. Então, com relação a esse lado,
os economistas acabam ficando meio sem informações de fato para fazer projeção. A gente acaba olhando mais o que a gente tem de dado efetivo da economia, que são os indicadores, né? E essa parte política fiscal que é o que acaba trazendo incerteza para o mercado e que acaba trazendo aí um pouco de volatilidade para a nossa taxa de câmbio também. Ainda nesse sentido, né? Agora voltando mais para esses indicadores que estão um pouco mais interessantes, a gente viu o Ministério da Fazenda sinalizando que pode ter uma revisão da taxa de crescimento do PIB para 2,5%, 3% mais ou menos. O mercado, por meio do Boletim Focus, já está confiante numa alta acima de 2%, coisa que não era nem pensada lá no comecinho do ano, quando havia a expectativa de crescimento de 1%. Essa melhora no ambiente, e claro, protagonizado também pelo agro, que acabou trazendo bons resultados na última leitura do PIB, isso traz uma melhora também nesse ambiente, e aí a gente podendo projetar, né, melhora no crescimento econômico, melhora no PIB, melhora também para o ambiente, né, de algumas empresas que a gente vê listadas no mercado financeiro. Com certeza, né? De fato, a atividade econômica ela acabou surpreendendo a maioria dos analistas aí, né? Tanto que você bem mencionou que as projeções foram sendo revisadas para cima, né? Conforme os indicadores foram saindo. No final do ano passado, não se projetava um crescimento próximo de 1, né? Para o final desse ano. Agora, como você mencionou, já estamos mais próximo de 2, até algumas casas falando acima disso. Porque, de fato, a gente viu uma resiliência aí nos dados, em alguns indicadores econômicos do nosso país. E você também mencionou a questão do agro, né, que foi o que puxou o crescimento do PIB no primeiro trimestre desse ano. Claro que é importante, mas eu acho que vale mencionar também que o setor agrícola ele tem um peso menor, né, no PIB como um todo. Então, a gente ainda tem meio ano pela frente, apesar de a gente já estar, né, parece que o ano está passando tão rápido, a gente já está em julho, mas a gente ainda tem 6 meses aí para analisar indicadores, então a gente ainda precisa ver um crescimento um pouco mais sustentável aí do setor de serviços, da indústria também, para a gente poder ter ideia se o PIB vai ser robusto mesmo. Robusto não, porque 2% não é um PIB robusto, mas é melhor do que se esperava anteriormente, né? E se essa projeção se confirmar, sim, ela é positiva quando a gente pensa nas empresas que estão listadas em bolsa, né? Porque mostra aí uma resiliência da nossa economia. E acho que adicionalmente a isso, a partir do momento em que o Banco Central de fato começar a reduzir a taxa Selic, se ele tiver espaço para reduzir a taxa Selic a partir da próxima reunião, isso também pode impulsionar ainda mais essas projeções de crescimento e favorecer também as empresas. Cristiane, Alex aqui falando, acho que vou trazer um pouco da pergunta do Felipe, né? Você estava comentando em relação a essa questão do crescimento, porque eu queria entender se realmente o mercado está muito pessimista ou não, né? Porque o carrego estatístico realmente está em torno de 2,4%, né, se não me engano, mas o mercado tem economista colocando 2% ou abaixo disso, né? Você comentou um pouco sobre isso, mas será que realmente é um pessimismo exagerado? E por outro lado, quando a gente olha para a inflação, você acredita depois, até mesmo a questão da gasolina, enfim, alguns movimentos agora recentes, né, em relação ao âmbito inflacionário, se a gente pode ter alguma surpresa aí que pode fugir um pouco das perspectivas da média dos economistas, quando a gente olha aí pelo Fox, vamos guiar pelo Fox, apesar de ser um pouco atrasado, mas você acredita que tem algo que está fora do contexto quando a gente olha pelas métricas, enfim, tanto de inflação, enfim, será que a conta fecha no final do ano, na sua opinião, tanto de crescimento de inflação? Olha, Alex, alguma coisa a gente sempre tem, né? Uma coisa que eu costumo mencionar aqui, que o que o economista mais faz é errar a projeção. Então, assim, sempre tem algum indicador aí que sempre acontece alguma coisa que foge do que a gente consegue mensurar, né? Então, como que a gente faz projeção? A gente faz projeção com base nos indicadores que a gente tem e com base num conjunto de variáveis, né? Então, pensando na inflação,
olhando hoje, né, como o Banco Central menciona isso, né, quando a gente olha o balanço de riscos aí para o nosso cenário de inflação, hoje parece que a gente tem um balanço de riscos maior para trazer a inflação para baixo, né? A gente tem visto aí o dólar cedendo, algumas commodities que são importantes para a gente também caindo, isso acaba refletindo aqui. Teve essa questão dos combustíveis, que teve queda dos combustíveis, depois teve aumento e redução de imposto, que uma coisa acabou compensando a outra, no fim não teve tanto impacto nas projeções de inflação, mas eu acho que, olhando hoje, o cenário ele é mais positivo para a questão da inflação quando a gente pensa nesse balanço de riscos, tá? Para o cenário de atividade econômica, eu acho que a gente tem alguns fatores que podem influenciar aí e que podem acabar pesando de forma negativa, que é o cenário externo, né? A gente tem existe uma dúvida no ar aí sobre o que vai acontecer com o futuro dos juros nas economias centrais, aí falando de Estados Unidos e Europa, existe a possibilidade de que esses países voltem a subir juros por lá e isso pode impactar de forma negativa aqui para a gente também, porque a gente, né, o Brasil é um país emergente, a gente depende dessas economias desenvolvidas aí, quando a gente pensa em corrente de comércio aqui para a gente, né? Cristiane, olhando aqui pela outra ótica também, né, a gente, enfim, no Brasil, a gente é muito atrelado a commodities, né, e agora nesse ano, quando a gente olha pelo minério de ferro, o petróleo, a gente sabe que né, as commodities não têm sido pressionados. Até mesmo tem a outra discussão, quando a gente olha pelas agrícolas, tem a questão do El Niño, enfim. Como que você enxerga em relação aos impactos das commodities na economia de forma geral? Porque a gente vê, por exemplo, quando a gente fala de PIB, soja, eu estava vendo, inclusive, 22% do PIB seria a própria soja, né? Enfim, como que os preços das commodities podem influenciar a economia, até mesmo, estava comentando aqui sobre inflação, mas também em relação ao crescimento econômico, já que a gente é muito dependente, as commodities, no geral, não performaram quanto nós vimos no ano passado, né? Sim, a soja tem um papel importante, como você mencionou, para o nosso PIB agrícola, né? E não só para isso, para as nossas exportações também, né? Hoje, um dos produtos que a gente mais exporta aí, pensando na parte agro, é a soja, né? E a gente exporta principalmente para esses países, Estados Unidos e China, principalmente, né? Então, quando esses países não estão performando da forma que se espera, a gente acaba sofrendo nessa questão mais de comércio exterior, tá? Pensando em inflação, uma redução nos preços das commodities tem um impacto positivo para a gente, né? Porque aí impacta nos nossos índices, nos nossos indicadores de preços no atacado, e isso acaba sendo repassado também para o consumidor. Então, a evolução dos preços das commodities, ela acaba sendo bastante significativa aí para a nossa economia como um todo, tanto para a inflação quanto quando a gente pensa em crescimento por conta da nossa corrente de comércio. Cristiane, tem uma dúvida aqui, né? Estava falando, claro, do cenário nacional, mas falando no cenário internacional também. Com essa tendência de queda na nossa taxa de juros e também com uma leve alta e uma manutenção nos juros lá nos Estados Unidos, não pode deixar de ser atrativo aqui a nossa renda fixa para o investidor estrangeiro e aí atrapalharia, de repente, a entrada do fluxo para essa mobilidade? Essa pergunta aí é bastante interessante. Eu, inclusive, comentei sobre isso ontem na nossa reunião semanal que a gente faz de economia aqui, porque ela é curiosa mesmo, né? A gente sempre comenta, olha, a taxa de câmbio está caindo porque a gente está vendo o fluxo de entrada para o Brasil por conta da nossa taxa de juros, que hoje é bastante atrativa, né? Porém, se o Banco Central começar a baixar os juros, a sensação que a gente tem é que a nossa economia vai melhorar, né? Então, embora a taxa de juros ela fique
em tese, um pouco menos atrativa, né, porque a gente vai ter uma taxa de juros mais baixa, ainda assim, tem dois fatores que podem contribuir para essa continuidade do ingresso de fluxo aqui, que acaba contribuindo para a queda do dólar. O primeiro deles é que, quando a gente baixa juros, a gente vê uma melhora na economia de forma geral, né, pensando em crescimento, pensando em própria imagem do país. E ainda assim, a gente está falando de uma taxa de juros bastante elevada, né? Quando a gente compara com os Estados Unidos, principalmente, né? Hoje a nossa taxa de juros está em 13,75 e não é que o Banco Central vai baixar para 5, né? A gente provavelmente vai ver uma queda dos juros de forma gradual. Então, ainda assim, a gente vai ter uma taxa de 2 dígitos até o final desse ano, que ainda assim é bastante atrativa. E na Austrália, inclusive, comunicou na reunião de hoje, se não me engano, que parou novamente para olhar os juros e também as reações que vão acontecer posteriormente. Você acredita numa possível alta de juros pelo Fed já na próxima reunião, ainda olhando mais para essa situação? E aí, subindo mais de uma vez, o que a gente pode esperar para os Estados Unidos, né? Sobe de uma vez, faz uma espera, enfim, faz igual a Austrália agora, né? Que esperou para ver qual que vai ser a reação, qual que vai ser o impacto da inflação. Como que você avalia essa tomada de decisão aí lá dos Estados Unidos nas próximas reuniões? Eu acho que é um quadro ainda bastante incerto, né? Mesmo porque quando a gente analisa os comentários dos próprios dirigentes do Fed, existe uma divergência bastante grande entre os próprios dirigentes, né? Uma parte acredita que precisa, de fato, já ter um aumento de novo de juros na próxima decisão, enquanto que outros dirigentes não, eles preferem analisar os indicadores ainda, né, para tomar uma decisão com base no que os indicadores vão mostrar daqui para frente. Então, eu acho que ainda é um cenário bastante incerto essa questão do Fed. Essa semana a gente vai ter divulgação do payroll na sexta-feira, né? Talvez a gente consiga ter um cheiro um pouquinho melhor aí do que o Banco Central americano vai tomar na próxima, qual decisão ele vai tomar na próxima reunião. Mas acho que ainda vai depender muito dos indicadores até o dia da reunião, né? Sem contar que amanhã tem a ata, né? A ata do FONC, aí talvez a gente consiga colher uns sinaizinhos do que Jerome Powell e a equipe toda lá estão pensando, né, Cristiane? Não dá para exatamente, deixar isso de lado, porque dependendo de como for o viés, a gente pode ter um dia um pouco mais turbulento, né? Exatamente. E de fato, sim, o Fed ele é um banco central bastante técnico, né? Então, a sensação que dá é que os indicadores é que vão comandar aí as próximas decisões. E eu acho que a gente não tem uma decisão fechada ainda do colegiado completo. Maravilha. Cristiane, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo papo, sempre muito boa a nossa conversa. Volte sempre também aqui na nossa programação. Obrigada, bom dia. Bom dia, tchau, tchau. É isso aí, estamos seguindo aqui com a nossa programação agora.